A guerra entre Rússia e Ucrânia já se estende por mais de 2 anos. Apesar das tentativas recentes por parte dos Estados Unidos de que a guerra chegue ao fim, no momento as tensões estão elevadas. Tão elevadas que nos últimos dias a Rússia chegou a disparar uma rajada de tiros num OVNI que adentrou seu espaço aéreo. No vídeo de hoje você vai ver o que foi esse misterioso OVNI e por que ele fez com que a Rússia virasse piada no cenário internacional. Primeiramente, temos que deixar claro que o termo OVNI se refere a um objeto voador não identificado, ou seja, ele não corresponde necessariamente a uma nave alienígena de outro mundo. A grande maioria dos relatos de OVNIs que existem são, na verdade, drones, balões meteorológicos ou quaisquer outros objetos que não são identificados de imediato. O mesmo aconteceu aqui quando um objeto não identificado invadiu o espaço aéreo da Rússia. Países que estão em guerra ou mesmo sob fortes tensões militares costumam agir com hostilidade contra objetos não identificados que invadam o seu espaço aéreo, é claro. Principalmente se isso ocorrer em zonas de conflito. Na noite do dia 10 de abril de 2025, um objeto invadiu o céu russo e foi rapidamente abatido. De início, especulou-se que poderia se tratar de um objeto de um outro mundo devido ao seu formato e as luzes que ele emitia. No entanto, não demorou muito para que a verdade fosse revelada, ou pelo menos algumas versões da verdade. Do lado russo, eles comemoraram o abatimento, dizendo terem abatido mais um drone ucraniano. Já no lado da Ucrânia, eles zombaram da Rússia por ter abatido um dos seus próprios helicópteros, sendo essa atualmente a versão mais aceita. No momento em que o objeto foi avistado no céu, o sistema de defesa aérea utilizou a estratégia de disparar primeiro e perguntar depois. Dezenas de tiros foram disparados, a maioria deles errando o alvo, mas alguns conseguiram acertar a aeronave. A versão oficial russa veio rápida. Seria um drone ucraniano do modelo RZ-500. Contudo, foi só esse nome aparecer para que a história começasse a apresentar brechas. Atualmente, é bem comum que drones sejam utilizados em guerras, seja para reconhecimento ou para ataque, com alguns deles sendo até mesmo conhecidos como drones kamikazes. Além disso, na quarta-feira, no dia 9 de abril, a Rússia abateu cerca de 48 drones ucranianos que se dirigiam a Moscou. Os ataques com drones nessa guerra se tornaram tão comuns que a Ucrânia chegou até mesmo a realizar um ataque contra a Rússia no início de março, justamente quando Zelensky iniciava a conversa sobre uma possível paz. Devido a isso, não é de se espantar que o objeto desconhecido realmente fosse um drone. Porém, há algumas inconsistências nessa narrativa. Primeiramente, o objeto foi abatido na cidade russa de Narofominsk, uma cidade que está a 400 quilômetros da Ucrânia. Já o modelo de drone que a Rússia alega ter abatido, o RZ-500, é conhecido por ter um alcance máximo de apenas 300 quilômetros. Ou seja, para que ele realmente fosse um drone ucraniano, seria necessário que quem o utilizou estivesse a pelo menos 100 quilômetros dentro do território russo, algo que parece bem improvável de ter acontecido. Mas então, por que a Rússia insiste que o drone era exatamente deste modelo e não de algum outro modelo de maior alcance? Bem, por causa de uma outra característica específica do RZ-500. Ele se assemelha bastante a um helicóptero. A principal narrativa até o momento é que, no calor do momento, a Rússia teria abatido seu próprio helicóptero e precisava desesperadamente, claro, arranjar uma outra desculpa ou história para esconder isso. O drone RZ-500 foi escolhido pois, por mais que o seu baixo alcance jogue essa narrativa por terra abaixo, ele se parece com um helicóptero, o que justificaria o seu formato de acordo com os vídeos. A Rússia precisa vender essa ideia de um ataque ucraniano, não para o mundo, mas sim para a sua própria população. A população russa acaba aceitando a explicação, pois é melhor acreditar que um erro do seu próprio governo levou à morte cidadãos russos. Quem chegou a relatar o que realmente aconteceu foi um canal militar ucraniano, o qual não poupou esforços para tirar aquele sarro dos erros russos. O canal deu declarações dizendo:
A defesa aérea russa, perto de Moscou, tentou derrubar seu próprio helicóptero, confundindo-o com um OVNI inimigo. E disse também: "É um helicóptero, idiota." Na região de Moscou, eles estavam caçando drones com tanta intensidade que quase derrubaram seu próprio helicóptero. Essa não foi a primeira vez que o governo russo confunde os alvos. Em 26 de novembro de 2024, as forças militares russas dispararam contra a aeronave civil russa AN-2 após confundi-la com um drone ucraniano. Na ocasião, a aeronave sobrevoava uma refinaria de petróleo na região da Rússia. Essa refinaria fica a 1.400 quilômetros da Ucrânia e já havia sido alvo de drones ucranianos de longo alcance antes. Por isso, havia uma preocupação extra em atacar qualquer objeto voador que se aproximasse dela, mesmo em se tratando de uma aeronave russa transportando civis. A aeronave civil AN-2 foi vítima de inúmeros disparos e, mesmo assim, não apresentou nenhuma baixa. Mesmo em meio a tiros, o piloto foi capaz de sair da zona de guerra e pousar a aeronave em segurança. Alguns tiros chegaram até mesmo a perfurar o seu uniforme, enquanto ele permaneceu são e salvo. Após o episódio, circularam diversos vídeos demonstrando o impacto na fuselagem causado por tiros de metralhadoras e canhões de pequeno calibre. Dessa vez, o governo russo não tentou esconder o ocorrido. Pelo contrário, resolveu divulgá-lo extensamente na mídia. Então, qual a diferença desse acidente do ano passado para o da semana passada? A diferença é que os disparos contra a AN-2 foram plenamente divulgados pelas autoridades russas, enquanto que o episódio mais recente foi escondido e a culpa jogada contra a Ucrânia? A resposta me parece ser uma só: disputa de narrativas. Em 2024, mesmo após um erro, a Rússia achou melhor divulgar as imagens do AN-2, tornando o caso público, justamente por servir como propaganda. Após resistir a tantos tiros e principalmente não haver baixas, eles puderam mostrar o quão resistente era a aeronave AN-2. Apesar dos danos, os sistemas críticos da aeronave, incluindo tanques de combustível localizados na asa superior, permaneceram intactos. Já o acidente mais recente, em abril de 2025, não poderia ser utilizado como propaganda positiva pelo governo russo. Muito pelo contrário, o abatimento de um helicóptero russo, o qual provavelmente envolveu vítimas, seria visto com maus olhos por todo mundo. Nesse cenário, o melhor a se fazer é culpar a Ucrânia por um ataque de drones, mesmo que para isso fosse necessário escolher um modelo de drone que, teoricamente, não deveria estar sobrevoando aquela região por uma questão de alcance. O foco da narrativa russa nunca foi convencer o mundo todo, apenas encontrar um pretexto para suas próprias ações. Os dois acidentes não são casos isolados. Justamente por estar num ambiente de guerra que já perdura há anos, as tensões russas estão elevadas ao máximo. Qualquer objeto voador não identificado é recebido com disparos mortais, com certeza, tendo em vista que eles não podem se dar ao luxo de averiguar primeiro a sua procedência para tentar agir depois. Esses são apenas 2 casos que vieram a público, com muitos outros possivelmente permanecendo escondidos da grande mídia. No final, uma guerra é vencida tanto no campo de batalha quanto nas narrativas criadas, sendo exatamente isso que o governo russo vem tentando fazer. E você, acha que realmente era um drone ucraniano? No calor do momento, o governo russo acabou abatendo um dos seus próprios helicópteros. Deixe nos comentários o que você acha e também o que pensa sobre esse tema. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia, sempre muito especial. Que bom estarmos juntos mais uma vez. A gente se vê no próximo vídeo.